Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elisa, eu sou gerente de comunicação da UBC. Eu quero dar as boas-vindas a vocês a mais um UBC Sem Dúvida. Esse de hoje a gente vai fazer especial sobre os direitos, sobre o digital. Como que os valores das plataformas digitais pagas de direito autoral chegam até você, titular. A motivação dessa transmissão ao vivo é porque a gente teve muitas perguntas sobre isso nas redes sociais, desde o acordo que foi distribuído recentemente, do YouTube. Os valores cresceram muito, então a importância econômica dessa rubrica, dessa distribuição cresceu também para os titulares. E também porque a gente quer marcar o início, que começa hoje, da última rodada do curso Copyright, História, Cultura e Indústria. Esse curso aqui, que a gente tem divulgado nas nossas redes sociais, as aulas dele começam hoje, mas você pode fazer no seu tempo. É só você entrar em ubc.vc/curso. Esse curso ele foi desenvolvido pela CISAC pelas mãos da Marisa Gandelman, que é ex-diretora executiva da UBC, e ele dá um panorama geral sobre o copyright, desde a sua criação, passando pela formação das indústrias criativas, até chegar na era digital, que é o nosso tema de hoje. Então eu recomendo muito fazer esse curso para quem quiser se aprofundar. É um curso feito usando vários apoios, como vídeos, timelines e... Tem que ficar assim? Tá. Como ele usa muitos apoios, como testes, objetivos, ele é bem interessante mesmo. Tem muito material de apoio para leitura também. Então, esse curso e também essas sessões que a UBC faz de UBC Sem Dúvida, elas reafirmam o compromisso da UBC com a educação. Eu acredito que quanto mais capacitados estiverem os profissionais da música, seja ele o compositor ou as pessoas que trabalham em qualquer lugar para que a música aconteça, mais oportunidades a gente vai gerar para a arte e para a cultura brasileira. Educar também é uma forma de contribuir com o florescimento da nossa cultura criativa. Então, essa é a última oportunidade, é a terceira rodada do curso. Eu recomendo a todos que se inscrevam em ubc.vc/curso e você já pode começar a fazer esse curso imediatamente, tá? Vamos lá ao tema. Hoje a gente vai falar sobre como é que os valores de direitos autorais pagos pelas plataformas onde a música é disponibilizada de forma digital, como por exemplo, botei alguns exemplos aqui, Netflix, Spotify, Deezer, Napster, como esses valores chegam até você. Eu coloquei aqui a logo de alguns serviços mais populares que pagam os direitos autorais de execução pública, Antes é importante ressaltar que essa é uma dúvida muito frequente que aparece nas redes sociais também, como que você disponibiliza a sua música nessas plataformas digitais. Então, se você não tem uma gravadora ou se você é o seu próprio produtor fonográfico, você precisa buscar um agregador digital ou distribuidora digital, Tem vários... Tem uma ampla gama de opções no mercado, Eu posso citar alguns, como a CD Baby, a Dito, Altafonte, OneRPM e várias outras, Então, para você chegar, por exemplo, no Spotify, na Deezer, na Apple Music, você vai dessa forma. No caso do YouTube, é uma plataforma cujo conteúdo é colocado lá pelo dono do canal. Então é um pouquinho diferente, O Netflix também é uma plataforma de vídeos, mas se a sua música fez parte de uma trilha sonora de um filme que está aqui nessa plataforma, você também vai receber pelo uso dessa música, tá? Então, a partir do momento que a sua música está lá na internet, você deve receber algo pelo uso da sua música. Eu quero dar também uma visão geral dos números de 2017, para a gente ver a importância econômica dos valores de digital dentro de todo o nosso ambiente, Em 2017, o ECAD arrecadou um total de 1,14 bilhões de reais em direitos autorais. Desse valor, onde está 54,4%, foram distribuídos a titulares associados ao UBC. É sempre bom lembrar que a UBC representa não apenas compositores, mas compositores, intérpretes, músicos, gravadoras e editoras. Então, dos valores distribuídos,
foram destinados a 164 mil titulares. Foram 164 mil titulares que foram contemplados nessa distribuição de 2017. E de todo esse valor, em 2017, 4,9% vieram do digital. Mas se é tão pouco, né, em relação às outras fontes pagadoras, por que a gente está falando sobre o digital? Olha o valor de crescimento aqui, ó. Isso de 2016 para 2017. Cresceu 546% por causa de alguns acordos que foram fechados para pagamento de direitos autorais e também pela importância crescente do streaming. E aí em 2018, a gente ainda está em setembro, mas a gente levantou os números até agosto. E até agosto, os valores arrecadados do digital já representam 10,8%. Então, assim, a importância é cada vez maior e é fácil perceber a importância econômica desse setor. Eu queria lembrar também que não é só de streaming que vive o digital, né? Mas o streaming certamente é o tipo de utilização mais importante economicamente. Então, eu queria mostrar essa tabela aqui, que mostra os valores pagos até agosto de 2018 pelo digital, ao ECAD, né? O ECAD é quem faz a arrecadação dos valores que a UBC distribui. Ambientação de sites, que é aquele site quando tem uma música aparecendo, né? 44 mil. Podcasting, que é um serviço também que está crescendo bastante, mas por enquanto os valores ainda são muito pequenos. Simulcasting, que é quando, por exemplo, uma rádio, ela transmite não só por ondas, né, faz a radiodifusão, mas ela também transmite a programação dela pela internet. Esses valores são um pouco mais expressivos, chegam a 3,7 milhões. Mas no caso do streaming, os valores são 74 milhões até agosto de 2018. E isso já representa 95% de todo o valor do digital. Então, por isso, nessa apresentação aqui, a gente vai focar em como é feita a distribuição de streaming. Tá? Antes, eu queria dizer também que a gente está falando aqui sobre valores de execução pública. O uso de música por streaming, ele tem uma particularidade que é a mistura de alguns direitos. Cada tipo de utilização de música, eu estou simplificando aqui, tá? Mas cada tipo de utilização de música, ele é um tipo de direito autoral, né? E no caso do streaming, alguns direitos se misturam. Então, os titulares de direito autoral recebem de duas fontes pagadoras pelo mesmo stream. A gente ouve com frequência, por exemplo, os dados de relatório da indústria fonográfica, da IFP, que na indústria da música gravada, né, das gravadoras, o digital hoje já equivale a 54% da receita global, sendo que só o streaming é responsável por 38% dos valores. Então, para a indústria de música gravada, é a fonte de receita mais importante. Na execução pública, que é o direito que a UBC lida, a UBC e o ECAD, esses valores ainda não estão tão significativos. Mas eu acredito que, como a gente viu que cresce muito rapidamente, pode ser que a gente chegue lá também. Como a gente viu, né, dentro da execução pública, hoje, até agosto de 2018, o streaming é responsável por 10%. Então, vamos lá. Da plataforma ao titular, né? Esses são alguns exemplos de algumas plataformas que pagam os direitos autorais, né? Aqui a gente está falando de todos os tipos de direitos autoral misturados. Quem recebe? Editoras, gravadoras, agregadores ou a gestão coletiva, sendo ECAD mais UBC, para depois ir para os titulares de direito autoral. No caso dos direitos conexos, que são os direitos pela gravação, eles são pagos a agregadores digitais e gravadoras. E no caso dos direitos autorais, que são os direitos dos compositores e editores, eles são pagos a editoras e ao ECAD. E depois é distribuído pela UBC. Então, por um mesmo stream, o titular ele vai receber de fontes distintas, né? Por causa dessa mistura de direitos, que são os direitos de reprodução e direitos de execução pública.
Eu voltei. Tá. E aí eu queria mostrar para quem é associado ao BC, como que você vai ver os valores que você recebeu do digital. Você entra no portal do associado da UBC, que quem já é associado já deve estar familiarizado. Na nossa home tem um lugar lá que você é levado ao portal do associado. Aí você clica em seus rendimentos. Dentro de seus rendimentos você vai procurar o demonstrativo do ECAD. E aí eu vou mostrar um exemplo de um demonstrativo, para você ver como que esses valores são mostrados, né? Esse é um exemplo de demonstrativo do ECAD. Ao final do demonstrativo, durante todo o demonstrativo, né, ao longo de todo o demonstrativo, você vai ver cada obra que foi utilizada, qual foi a fonte pagadora, quanto que pagou no final. E no final desse demonstrativo, tem uma seção que se chama total por rubrica. Rubrica é a fonte pagadora. Então, você vê aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ele vai agrupar os totais que essa pessoa que em agosto recebeu de show, de audiovisual e também do digital. Só vem o total. E ao longo do demonstrativo, os valores dessas rubricas digitais não aparecem, porque elas são mostradas em um demonstrativo separado. Por que é feito um demonstrativo separado? Porque como a gente está falando quando a gente fala de digital, a gente fala de muitos dados. E cada stream tem um valor, que a gente vai ver mais para frente como que esse valor é calculado, que é, às vezes, 0,000 alguns centavos. Ele não chega nem a 1 centavo. Então, o número de informação para você chegar a um valor era um número de informação muito alto. Então, por isso, resolveu-se fazer um demonstrativo separado. Lá no mesmo local, vou até voltar aqui. Aqui, dentro desse local, você vai ver, quando você tem uma distribuição digital, você vai ver dois demonstrativos. Um demonstrativo normal, que não tem a discriminação das obras que você recebeu, e um outro demonstrativo que no finalzinho está escrito SD, que são os valores do digital. O nome do demonstrativo é demonstrativo do titular de serviços digitais. E é aqui que você vai ver a discriminação das obras que você está recebendo. Tá? Como que é calculado o valor desse ponto? O cálculo do ponto, na verdade, ele é muito simples. Simplesmente você pega o valor que foi pago naquele mês ou naquele período determinado dessa fonte, de uma das fontes pagadoras, e divide pelo número dos streams. Né, o número de vezes que foram feitos plays. Tem algumas particularidades. Uma particularidade muito importante é que, primeiro, você tem que comparar o que foi pago num determinado mês ao que foi executado naquele mês também. Só que são as execuções no Brasil, em território nacional. Então, aqui nesse gráfico eu tentei colocar isso, o valor que é pago por essas plataformas, sendo que o ECAD fica com uma taxa de administração de 10%, a UBC de 5%, aí divide esse valor pelo número de streams no Brasil no mês, e aí você chega ao valor do ponto, ou seja, quanto recebe uma obra musical por execução. E aqui eu estou dando um exemplo de alguns valores de pontos, de uma distribuição de agosto, que você também consegue ver isso no final do seu demonstrativo do digital. Então, olha, só para vocês terem uma ideia, Apple Music Family, o pacote de família, se foi um stream de 31 de dezembro de 2017 a 31 de março de 2018, o valor para o autoral foi de 0,001454006. Então, são esses números que a gente está lidando, né? São muitas casas decimais. Mas, para a gente tentar transformar isso em um valor real, é claro que esse valor que eu vou dar para vocês agora, vocês não pensem que é sempre dessa forma. Eu vou calcular, eu tive, não sei, 1000 views, então vou receber X reais. Não. Isso só funciona para cada distribuição específica. Então, eu fiz um exemplo aqui. Para uma distribuição de agosto, de acordo com aquele slide que a gente viu anterior, né, com esses valores de rubrica aqui. Peguei alguns, por exemplo, Apple Music individual, uma assinatura individual da Apple Music, desse período que eu falei, o valor do ponto era 0,002, qual é o número de execuções
que a sua música tem que ter no Brasil para atingir o valor de R$1. 424 execuções. No caso do Spotify Brasil Premium, né, o serviço Premium da Spotify, porque é separado também o serviço Free e o serviço Premium. Nesse período de março só, de 1 a 31 de março de 2018, o valor era de 0,00499,407. Para você chegar a R$1, era necessário 2.000 execuções. No caso do YouTube, no período de 1 de 3 de 2018 a 31 de 3 de 2018, também o mês de março, 20.000 execuções. E aí, isso aqui é o valor, esse é o valor que a música recebe, a parte autoral da música. Tá? E isso ainda é dividido entre os autores e editoras, se houver essa editora, né? Se você é o único autor, você recebe o valor por inteiro. Se você tem que dividir, eu botei um exemplo aqui de uma música com 2 autores, sendo que o autor número 2, ele resolveu editar. O contrato dele com a editora é que a editora fica com 20%, então o autor 1 fica com 50% da obra, o autor 2 40% e a editora 10%. Então, desse R$1, o autor 1 recebe 50%, o autor 2 50 centavos, o autor 2 40 centavos e a editora 10 centavos. Basicamente assim. E aí, quando que é a distribuição? Aí eu vou falar também um pouco sobre as outras rubricas de internet, que é, por exemplo, internet show, quando um show é transmitido ao vivo pela internet. Essa distribuição ela é uma distribuição direta e ela é mensal. Tá? A distribuição direta é quando acontece como é no streaming, que exatamente aquelas músicas que foram executadas recebem o valor que foi arrecadado. O simulcasting, que é quando, por exemplo, uma rádio também transmite a sua programação online. Essa distribuição é trimestral, acontece em janeiro, abril, julho e outubro, e ela é uma distribuição indireta. Aqui são pagos os direitos autoral e conexo. Eu esqueci de mencionar aqui que no Internet Show só é pago o autoral. Nesse caso aqui, por quê? Porque como a gente está falando de um show, não tem uso de fonograma, então é só pagamento de autoral. No simulcasting é pago o autoral e conexo. Na distribuição por streaming, ela é trimestral, é aqui que está a maior parte do volume, né, a maior importância econômica. Os meses são fevereiro, maio, agosto e novembro. Essa é uma distribuição direta, é um grande volume de dados, mas é distribuição direta. Tipo de direito que é pago autoral. Ainda não foi assinado o acordo de conexo, né, porque eu não me lembro exatamente o ano, mas as gravadoras que são associadas à ProMusica e à BMI, elas resolveram fazer a gestão direta desses direitos. Então, o ECAD ele só tem acordo de autoral, por enquanto. Internet demais, que são outros usos, né? Demais usos na internet. Tem distribuição semestral, que é distribuída em junho e dezembro. A distribuição é indireta e é pago o autoral e o conexo. E aí, alguns meses que foram atípicos, né, que tiveram uma distribuição de internet também muito significativa, foi o mês de dezembro de 2017, que foi quando teve a distribuição do Netflix. Então você pode verificar aí o seu demonstrativo de dezembro para ver o que você recebeu de Netflix. E teve uma distribuição extra de julho agora em julho de 2018, que foi o acordo do YouTube. Se você pegar também o seu demonstrativo de julho, você vai ver lá se recebeu alguma coisa de YouTube. O restante, o streaming, é nesses meses aqui, repetindo, fevereiro, maio, agosto e novembro. Então, nesses meses, você pode verificar se recebeu alguma coisa, a não ser que seja um crédito retido, né? Aí você pode, quando esse crédito é liberado, você vai receber no mês que ele for liberado. Bem, esse é o básico que eu queria passar para vocês. É claro que tem muita coisa por baixo disso, mas eu convido vocês a lerem o nosso guia do associado, que está disponível online. Todas as regras elas estão mais detalhadas lá dentro. Tem o regulamento de distribuição, o regulamento de arrecadação, que também está disponível no site da UBC.
E eu recomendo vocês assinarem a newsletter da UBC também. Na página principal do site da UBC, que é www.ubc.org.br, lá no final, no rodapé, tem esse lugarzinho aqui onde você pode assinar a newsletter. Então a gente sempre manda comunicados, as notícias do mercado, a gente fala sobre música também, é bastante interessante e a periodicidade dela é aproximadamente quinzenal e vocês podem mandar sugestões de pauta, também as dúvidas que vocês têm. A gente gosta dessa interação, de saber o que vocês estão interessados em saber para a gente poder falar, ou mostrar, ou escrever, ou fazer vídeo, o que for necessário. E aí eu quero lembrar para quem entrou atrasado, entrou depois, que essa é a última chance de fazer um curso que está disponível agora e começou hoje, que se chama Copyright, História, Cultura, Indústria. Para você se inscrever, é só você entrar nesse encurtador aqui, que vai te levar para lá, é ubc.vc/curso. Esse curso ele foi desenvolvido pela CISAC. A CISAC, esqueci até de falar no começo, a CISAC é a Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores. É uma associação internacional, né, que representa muitos países e muitos direitos. A gente não fala só sobre música. Esse curso ele fala de direito autoral de modo amplo, né, fala de direitos autorais de audiovisual, enfim, qualquer tipo de direito autoral. E ele foi desenvolvido pelas mãos da Marisa Gandelman, que é ex-diretora executiva da UBC. Ele dá um panorama geral sobre copyright, desde a criação até a era digital. Ele é muito interessante, super interativo e eu acho que vai ser muito bacana para vocês fazerem, eu recomendo. Graças. Tá bom? Teve alguma pergunta? Não, a galera parece estar na piada. Então tá bom, pessoal. Até o próximo BC Sem Dúvida. Obrigada.